Bom dia, boa tarde, meus grandes do nono ano, da sala 19AT, 19BT, 19CT. Sejam bem-vindos mais uma aula de Geografia, juntamente aqui com o professor Alfredo. Hoje nós vamos falar das diferentes formas de regionalização do mundo, em que as relações sociais da sociedade, dos povos, dos países, era dinâmica, ela muda constantemente. E no nono ano, como nós falamos na aula anterior, nós vamos falar muito de globalização, de bloco econômico, então isso é regionalização. Mas para eu poder entender como nós chegamos à globalização, é isso que é um tipo de regionalização. Países com um avanço tecnológico grande e outros pequenos, quem comanda essa globalização? Para eu entender a divisão do mundo em blocos econômicos, Mercosul, União Europeia, isso eu tenho que levar em conta também a compreensão como isso surgiu. Por isso que hoje nós vamos falar sobre isso. Então, o que significa regionalizar? Regionalizar é um determinado espaço geográfico, significa dividir, agrupar suas partes e regiões de acordo com característica comum, previamente estabelecida. Então, quando eu vou regionalizar o mundo, eu levo algo que tem característica em comum. Nunca vai ser igual, harmônio, mas as diferenças são mínimas. Então, eu agrupo. Eu vou fazer um grupo dos alunos do sexto ano, que eles têm algo em comum. A idade, o conhecimento de aprendizagem. O do nono ano, porque vocês já passaram por outra fase, agora vocês são do nono. Vocês vão diferenciar de quem? Do oitavo, do sexto, do primeiro, do jardim, dos alunos do ensino médio. Então, os países são agrupados, são divididos. Por isso que nós regionalizamos. O espaço geográfico pode ser dividido e classificado de diferentes formas, ou seja, critérios, em regiões ou grupo de países, por ser diferenciado em função do quê? Da variedade de elementos da natureza. Então, pode dividir o mundo por climas, zonas climáticas, países tropicais, países temperados, países polares. Eu posso dividir por relevo, local de cadeias de montanha, lugar de planalto, lugar de planície. Eu posso dividir por solos, tem centenas de tipos de solos, por vegetação equatorial, vegetação temperada. Eu posso dividir desértica. E eu posso levar das sociedades, produção das riquezas, e aí eu vou dividir os países em riqueza como país rico, país pobre, país desenvolvido, país subdesenvolvido, ou por cultura que eu posso botar ocidental, cultura oriental. Eu posso dividir por religião, o mundo cristão, o mundo islâmico, o mundo hinduísta. Eu posso dividir ele também cultura anglo-saxônica por língua. Povos anglo-saxônicos, que é o inglês, Estados Unidos, Canadá, eu posso pegar a Oceania. Lembra que nós falamos no ano passado da América Latina? Eu estou fazendo a regionalização do continente americano, nós fizemos por língua anglo-saxônica e América Latina. Pode existir diferentes propostas de regionalização, pois quem agrupa os seus e suas partes o faz de acordo com as finalidades específicas. Então o grupo de países se reúne e decide como vão fazer a sua classificação. Primeiro que nós estamos falando em terras contínuas, ou seja, terras imersas. Essa é geral, é tradicional, só para a gente ter uma noção. Então nós lembramos que antigamente, isso aqui era tudo junto, que era chamado de Pangeia, e você tinha um grande oceano. Com o movimento das placas tectônicas, ele foi se dividindo. Então as terras imersas que estão em cima. Nós temos muita terra imersa que são abaixo e estão abaixo da água. Então isso leva com que nós temos continente americano, que nós falamos bastante no ano passado. Nós temos a África, que também nós falamos. Nós temos a Antártica, nós falamos menos porque a Antártica não é colonizada. Nós temos a Oceania, que está aqui, e nós temos aqui a Ásia, e nós temos quem? A Europa. Esse ano, no ano, nós vamos falar mais especificamente sobre a Eurásia, que é a junção aqui, da Europa com a Ásia, mas nós vamos falar especificamente aqui, da Europa, e depois nós vamos falar da Ásia. Essa é a primeira física. E eu tenho outra que eu posso dividir o mundo no aspecto já diferenciado, aqui, isso que nós vamos falar, em país desenvolvido, subdesenvolvido e terceiro mundo. Então aqui eu já vejo primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Quando é que ocorreu esse primeiro mundo, esse segundo mundo e esse terceiro mundo? Isso aqui ocorre lá a partir de 1945, quando termina a Segunda Guerra Mundial, que cria-se o sistema capitalista pela antiga União Soviética e o capitalista não, pessoal, desculpa, o socialismo pela União Soviética e o capitalismo pelos Estados Unidos. Então vamos entender. E esse verde aqui que nós chamamos de terceiro mundo. Por que isso ocorreu? Porque era o seguinte:
Os países capitalistas centrais, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, esses países aqui, Austrália, eles eram economia desenvolvida. Então eles eram chamados de capitalistas. Aí eu tinha a União Soviética, que está aqui, que é enorme, alguns países da Europa, nós vamos falar bastante disso futuramente, países da África, como o Congo, nós tínhamos a Argélia, tá certo? Aí aqui você tinha a China, você tinha, tá certo, a Coreia do Norte. Eles eram um mundo socialista. E nós tínhamos um mundo à parte que era esse verde, que era capitalista. Só que a qualidade de vida desses capitalistas verdes não era igual aos países capitalistas que estão aqui em amarelo. Então criou o seguinte, onde é a melhor qualidade de vida? Nos países capitalistas, chamou de primeiro mundo. Quem é o segundo mundo? É o mundo da União Soviética e dos países que plantaram o socialismo, que a qualidade de vida é melhor, mas é inferior a isso. E quem é o terceiro mundo? São os outros países que são capitalistas e não têm a mesma qualidade de vida do que? América Latina, México, aqui Brasil, Argentina, África, toda isso, e parte aqui da Ásia. Isso aqui está em desuso. Por que está em desuso? Porque eu dividi o mundo em três. Olha essa regionalização, eu entrei. Só que em 91, esse mundo aqui, o segundo mundo, que era o socialismo acabou. A União Soviética aqui fragmentou, formou mais de 16 países. Esses países da África que tinham socialismo não tem mais. Então não tem sentido eu ter o primeiro mundo e o terceiro e eu não ter o segundo. Então isso está em desuso, mas era um tipo de regionalização. Aí vem outra regionalização aqui, que nós chamamos de regionalização do mundo entre norte e sul. Isso daqui nós levamos em conta a qualidade de vida. Lembrar, quando nós falamos norte e sul, nós não estamos levando na linha do Equador imaginário. A linha do Equador é saber o que está no centro. Se fosse assim, todos os países da África, da Ásia estariam no norte e aqui estaria no sul. Mas ele está levando em conta o que? A qualidade de vida. O que foi que ocorreu? Quando eu pegava a linha do Equador, eu tinha boa parte da América do Sul, e aqui da América Central, a América Latina como todo, um monte de país que estaria no norte. E ele não tem a qualidade de vida que tem os Estados Unidos, o Canadá e os países da Europa. Quando eu pego a África, a maior parte da África está no norte. Eu pego parte do Oriente Médio, aqui, Irã, Arábia Saudita, Turquia, China, estava onde? No norte. Mas quando eu vou para o sul, eu encontro quem? A Austrália. Então aqui é uma linha que eles criaram, botaram lá em cima, vieram, tiraram todos os países que são aqui, América Latina, a África e a Ásia, que não tem qualidade de vida, trouxeram para o sul, foram lá embaixo, pegaram a Austrália e trouxeram para o mundo do norte. Então essa regionalização é uma linha divisória. É meio incoerente, mas eles fizeram isso. Isso é aquilo que a gente falou, lá no que é a regionalização. Eles se reúnem e decidem. Então eles criaram essa linha imaginária para isso. Porque não existe essa linha. Nem essa daqui, não tem sentido de norte e sul. É criação humana. Tá bem aqui uma tirinha da Mafalda que deixa bem claro isso pra gente, tá certo? Vou ler aqui. Esse negócio do hemisfério norte ser de cima e um truque psicológico inventado pelos que acreditam está em cima. Para nós que acreditamos estar embaixo, nós estamos abaixo daquela linha, isso, continua acreditando que nós estamos embaixo. O pior é que isso, se continuarmos acreditando que estamos embaixo, vamos continuar embaixo. Mas a partir de hoje acabou-se. Aí a Mafalda fala, a mãe dela perguntou, onde você estava, Mafalda? Ela fala, não sei, mas alguma coisa acabou de acabar. Ou seja, ela achava que estava no sul e que o pessoal lá em cima estava no norte. E esse negócio de norte-sul é criação humana, não existe. Então, a partir desse momento, acabou essa ideologia de dos países do norte estar ricos. Eles dizem que eles são desenvolvidos e ricos, mas eles deram um jeito de ir lá embaixo, pegar a Austrália e levar para cima. E pegaram a maioria dos países do norte, que são pobres, e trouxeram para o hemisfério sul e botaram embaixo. Critérios econômicos, que é o grau de influência das nações no sistema econômico mundial. Então aqui nós temos quem? Econômico, nós levamos em conta os países desenvolvidos. Quem são os países desenvolvidos? São aqueles países ricos com a qualidade de vida boa. Não é que ele tenha grande riqueza. A China está bem aqui, não fala muito dela. Ela tem o segundo PIB do mundo. A economia chinesa é mais de 10 vezes maior do que a brasileira. Mas ela não está incluída no azul nos países ricos. Por quê? Porque a qualidade de vida dela não é boa. Eu pego o Canadá aqui, a economia do Canadá deve ser em torno de 12, 15% da economia chinesa. Mas o Canadá é desenvolvido. Apesar da riqueza ser menor, mas é melhor distribuída. A qualidade de vida da população é bem melhor do que a da China.
certo? Então, quando nós levamos um aspecto aqui econômico de influência, são os países desenvolvidos. Então, quem são eles? Canadá, Estados Unidos, nós falamos no ano passado. Eu vou pegar aqui, ó, a Austrália, a Nova Zelândia, eu vou bem aqui buscar o Japão, certo? E vou pegar bem aqui alguns países do Oriente Médio e pego a Europa, com a Alemanha, Itália, França, Inglaterra. Nós vamos falar bem detalhado posterior. Quando eu levo o aspecto de influência geopolítica em uma ordem mundial, aí eu digo que o mundo ele é multipolar. Por quê? Porque ele é multipolar, porque existe mais de um polo que comanda o mundo, mas que ele é dividido numa tríade. Hoje já estão falando mais nem numa tríade, já seria 4 países, 4 blocos, mas nós vamos formar isso aí bem direitinho. Então, quando eu falo nessa ordem mundial, multipolar, tríade 3, quem é? União, Estados Unidos da América, a União Europeia e o eixo asiático. Olha a circulação, olha a linha aqui do norte e sul, né? Fazendo aquele jogo. Mas quem é a área de influência dos Estados Unidos? Ó, Estados Unidos bem aqui é o principal polo econômico. O Canadá e a América Latina, ou seja, todo o continente americano e parte aqui, ó, da Groenlândia. Quem era a área de influência da Europa Ocidental? Está bem aqui, que é a União Europeia, formada por 28 países, que é um bloco econômico. Então seria a Europa Ocidental todinha, a Europa Oriental e a África, e entrando parte da Ásia. E quem é o eixo asiático? Era o Japão que comandava tudo isso aqui, tá certo? Só que, o que é que vai ocorrer agora? Agora nós temos outro fator aqui, quem? A China. A China já vai ser um polo de quê? Um polo bem de influência no mundo. Então ela começa a ter influência nos países da Ásia e do outro. Um exemplo, nosso maior parceiro econômico desde que surgiu o capitalismo era os Estados Unidos. O Brasil todo que vendia, exportava mais para os Estados Unidos e também era o país que a gente importava mais. Hoje mudou. Quem é nosso maior parceiro econômico hoje? Quem é que nos compra mais? É os chineses. 35% do que o Brasil produz é comprado pelos chineses. A União Europeia, sua parceria enorme, quando a gente viu lá o negócio lá do mundo dividido em 3, desenvolvido, primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo, ele era ligado totalmente, estava no primeiro mundo comandado dos Estados Unidos. Hoje, a sua parceria comercial, hoje ela é maior com os chineses do que com os Estados Unidos. Então isso aqui que eu falei para vocês, é dinâmico, ele está mudando os polos de concentração, tá certo? Sempre fica mudando. E aí vem aqui uma regionalização por nível de desenvolvimento. Aquilo que a gente já falou, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, não é isso? Que caracteriza direitinho. Nesse aspecto, nós temos o mundo desenvolvido, nós temos o mundo emergente e nós temos o mundo subdesenvolvido. Também, gente, isso aqui é dinâmico. Ele tanto pode estar aqui no desenvolvido, cair para o emergente, como o emergente pode ir para cá, como o emergente pode voltar para cá. Quais são suas principais características? Vamos lá para o mundo desenvolvido. Elevada a renda das pessoas. Então, tu pega nos Estados Unidos, a renda média do americano está em torno de 50 a 60 mil dólares. Vamos botar que seja 50 mil dólares que ganham por ano cada pessoa. O dólar hoje está R$5 e pouco. Digamos que esteja mesmo 5. É como se cada americano ganhasse 250 mil reais por ano. Quando eu divido isso por 12, vai dar mais de 20 mil a renda. Vamos pegar a renda baixa dos países emergentes. O Brasil hoje a renda deve estar em torno de 7 mil dólares. 7 vezes 5, 35. Quando eu for dividir aí por 12, a renda brasileira não está dando nem isso. Saiu um dado ontem que a média brasileira, por causa da Covid, né, que atrapalhou tudo, o desemprego, ela está em torno de R$1.000 e poucos. Quando eu pego os países desenvolvidos, essa renda às vezes chega a 300 a 1.000 dólares. Elevado padrão de vida, né? Se eu tenho uma renda alta, eu tenho um elevado padrão de vida. Agora entenda, aqui também tem pobreza, os Estados Unidos tem desigualdade social também. Elevado padrão de vida, ou seja, a população em geral, lembra bem, em geral, ela tem acesso a moradia digna, ela tem infraestrutura boa na cidade, não vai dar uma chuva e vai virar um caos como é o nosso, tá certo? Ela tem acesso à educação de qualidade, ela tem acesso à saúde de qualidade. É só ver o caso da Covid. Quem está se saindo melhor? Quem é que tem tecnologia para desenvolver a vacina? São os países desenvolvidos.
Quando eu vou para os emergentes, baixa padrão de vida. Então pega o Brasil, você tem uma minoria que tem uma alta renda e a maioria baixa renda. Hoje nós temos 14 milhões, 14% da população desempregada. Nós pegamos 14% da população que está procurando emprego, isso vai dar em torno aí de uma loucura de quase 20 milhões de pessoas. E quando eu vou para os países de baixo padrão de vida, população que não tem acesso ao básico, alimentação, a água potável, a moradia, pouquíssimo tem acesso à saúde, certo? Alto desenvolvimento tecnológico, é eles que têm o desenvolvimento de ponta, eles investem em quê? Ciência, pesquisa e tecnologia. Pega a fibra óptica para chegar à internet agora como nós estamos vendo. Quem é que produz? É eles. O Brasil ontem acabou de botar um satélite no espaço para servir de infovia. Vai monitorar a Amazônia para saber as queimadas. Foi o Brasil que produziu, foi. Mas o Brasil não tem tecnologia de colocar ele no espaço. Então teve que pagar para outro país que tem tecnologia para poder botar ele no espaço. Então é eles quem desenvolve, vão para o espaço. Agora mesmo os Estados Unidos mandou a nave, né, para Marte, não é isso? Tecnologia super avançada, está mandando imagem fantástica de lá. A Arábia Saudita também mandou. No ano passado, os chineses mandaram sem ser tripulada, mas mandaram também, né? Um foguete chegou do lado oculto da Lua. Então, esse tem uma tecnologia avançada. Quando eu vou para esse aqui, nós não podemos fazer isso. Nós pegamos uma previsão do tempo. Até agora, nossas previsões do tempo, nós compramos um satélite e pagando para alguém botar no espaço, para ele poder nos mandar imagem para saber se vai chover ou não. Ou então compramos imagens de satélite dos Estados Unidos ou da Europa. Quando eu vou para os países desenvolvidos, eles ainda estão brigando lá na primeira revolução industrial. A maioria deles nem uma montadora de automóvel não tem. Tem desses que não tem produção de eletrônico mais avançado, certo? Então isso faz diferença. Olha o caso da que acabamos falando, não tem como fugir da pandemia. As vacinas estão sendo produzidas só nos países que têm tecnologia de ponta. Como o Brasil não tem, o que é que ocorre? Nós compramos insumo, ela pronta. Aí é que nós invasamos. Ela vem de avião em pó, chega aqui, passa por um processo laboratório para ficar líquida e é invasado. Nós não temos tecnologia para nós pegar esses insumos, a matéria-prima, fazer essa vacina, esse remédio para a população poder utilizar. Por isso nós estamos comprando da China, nós estamos comprando da Inglaterra e de vários países. Você pega a América Latina, todos estão comprando de fora. Quem é que está produzindo? Os Estados Unidos, o Canadá, os países da Europa Ocidental, os chineses. Desenvolvido 7 das empresas transnacionais, das maiores empresas do mundo, tá certo? O que é que ocorre? Você pega, sempre nós falamos na escola, né? Isso em sala de aula, você deve lembrar, quando eu citava supermercado, que eu citava aquelas coisas. Nos países emergentes, nós temos aqui presença de indústria, que é um exemplo bem claro. Sede das transnacionais, a Ford, nós falamos até na aula anterior. A Ford era uma empresa transnacional, qual é a sede dela? Estados Unidos, mas ela está instalada onde? No Brasil. Só que no momento o Brasil não é grande mercado para ela. Ela estava vendendo menos. Por quê? Porque a renda do Brasil caiu, porque o padrão de vida brasileiro caiu. A briga é para você pegar agora aí uma ajuda, um custo, não é isso? Para se alimentar. Veja, a previsão do Estado do governo agora é para R$250. O bujão de gás está chegando a R$100. Como é que a Ford vai ficar aqui se ela tem picape que é acima de R$200 mil? Se ela vai vender um carro que é cento e tantos mil reais? Foi o que ela fez? Saiu do Brasil e foi para outros países. Ela se instalou na África do Sul, que é um país emergente, mas que lá está mais próximo de um mercado que está crescendo, que é o da Ásia junto com o da China. Quando eu chego nos países desenvolvidos, a economia primária, exportadora, o que é que eles fazem? Só agricultura. A gente viu quando falamos da América, não é isso? Mas quando nós falamos da África, qual é o seu potencial, o que é que eles produzem e como é que ele vive. Como isso aqui, eu falei para vocês que é dinâmico, o Brasil que estava no emergente, a tendência, eles acreditavam que até 2030, mais ou menos, o Brasil teria uma possibilidade de se aproximar muito para cá. O que foi que ocorreu? O Brasil se estagnou. Nos últimos 4 anos, o Brasil estagnou, vem caindo a renda da população, vem aumentando o desemprego. Como é que nós sabemos isso? É só ver pelas empresas transnacionais. A Mercedes deixou de produzir automóvel no Brasil. A Ford foi embora, teve mais 2 que foram embora. O Walmart, que era a maior rede de supermercado do mundo, que era dono do Bom Preço, que ele era dono também de quem? Deixa eu ver. Era do Extra, do Pão de Açúcar, que ele vendeu e foi embora. Então, muitas empresas desses países aqui só ficam aqui enquanto tem interesse. Como o padrão de vida do Brasil está caindo, foi o que eles fizeram, estão indo embora, migrando.
E esses países aqui não tem nem isso, não tem uma montadora, às vezes não tem fábrica de eletrodoméstico, não tem nada. Então isso aqui é para nós ter uma noção de como é a regionalização do mundo, que nós vamos falar bastante durante o ano, tá certo? Agora vocês assistirem o vídeo, vão ter um tempinho, vai atividade, vocês vão responder para depois fazer a correção. E até a próxima aula.